Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiana, eu sou enfermeira e nós vamos dar continuidade às nossas aulas de saúde coletiva, tá? Então agora vamos falar um pouquinho o que é SUS, né? Nós vamos entrar um pouquinho no SUS, então vamos falar o que é SUS, tá? O Sistema Único de Saúde, ele compreende um sistema de saúde formado por órgãos e instituições federais, estaduais e municipais. Ele presta assistência às pessoas, né? Ele tem a vigilância sanitária e epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica e farmacêutica. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre os princípios e diretrizes do SUS. Aí nos nossos slides nós temos aí princípios e diretrizes do SUS. Vamos começar falando sobre a universalidade. Então a universalidade é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. Então assim, todo cidadão, todas as pessoas têm direito, né, à saúde, a usufruir do SUS, tá? Com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito ao acesso a todos os serviços públicos de saúde. Temos a equidade, que é o objetivo. Qual é o objetivo? É diminuir as desigualdades. Não significa que a equidade seja sinônimo de igualdade, né? Porque não é todas as pessoas que precisam do mesmo serviço, né? As pessoas são iguais, só que elas precisam de assistências, elas têm necessidades diferentes. Aí nós temos a integralidade. O que é a integralidade? Aí nós temos a integralidade, né? As ações de promoção, proteção e reabilitação de saúde. Tá? Lembrando que deve prestar uma assistência integral, né, ao indivíduo, ao usuário de saúde. E temos regionalização e hierarquização, né, que eles devem ser organizados em níveis de complexidade. Resolubilidade, né, quando o indivíduo busca o atendimento, o serviço ele deve estar capacitado, né, para atender e resolver o nível da competência, né, do problema do indivíduo. Temos também a descentralização, que é a ideia de que quanto mais perto o fato da decisão for tomada, maior a possibilidade de acerto. A participação do cidadão, que é a garantia constitucional de que a população, por meio de entidades representativas, participará do processo de formulação e avaliação das políticas de saúde e do controle da execução, né? E temos a complementaridade do setor privado, que a Constituição definiu que, existindo a insuficiência no setor público, torna-se lícita a contratação de serviço privado. Aí agora a gente vai entrar na Lei 8080, tá? De 19 de setembro de 1990. A Lei 8080, ela está na nossa apostila. Eu peço que vocês possam estudá-la. Essa lei, ela cai muito em concurso público, tá? Em provas. Então, assim, a gente tem que estudar, tá? Então, vamos começar falando agora sobre a Lei 8080. Então, a Lei 8080, né, de 19 de setembro de 1990, essa lei ela é válida por todo o território nacional, né, no artigo 1. Aí nós temos as disposições gerais, então nós vamos lendo e estudando juntos aqui. Nós temos o artigo 2, que fala que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Então, a saúde ela é um direito de todas as pessoas têm direito à saúde. E o Estado, tá, ele deve prover essa assistência a todo cidadão. Aí nós temos, né, no parágrafo 1, o dever do Estado é garantir a saúde, tá? O acesso universal e igualitário às ações aos serviços para promoção, proteção e recuperação. Então, o Estado ele deve oferecer, né, um acesso universal a todo cidadão. Temos também que o dever, né, do Estado não exclui das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Tanto o Estado tem um dever, como nós também, como cidadão, né, nós também temos o dever. Aí nós temos que a saúde tem como fatores determinantes, tá? São conjuntos de ações e serviços de saúde, como alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, o trabalho, a renda,
a educação, transporte, lazer, o acesso aos bens de serviço, você ter o acesso a esses bens de serviços que são essenciais, e os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país, tá bom? Também, né, o conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta ou indireta e das funções mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Então, o SUS, como eu falei para vocês, ele é um conjunto de ações e serviços de saúde, tá? Prestado por órgãos, instituições de administração direta ou indireta. E as suas funções, ela é mantida pelo poder público, seja federal, estadual ou municipal, tá? Aí temos também, tá? Incluídas no campo de atuação do SUS, a execuções de ações, a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, a saúde do trabalhador, assistência, né, terapêutica, inclusive farmacêutica, a participação na formulação de políticas e na execução de ações de saneamento básico, que faz parte do SUS, também a ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde, a vigilância nutricional e orientação alimentar, a questão de meio ambiente, né, a proteção do meio ambiente também, a formulação de políticas, né, de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, de insumos, o controle e a fiscalização do serviço de produtos, né, e substâncias de interesse para a saúde, a fiscalização e inspeção de alimentos, de bebidas, de água para consumo humano também faz parte do SUS, a participação no controle de produção, transporte, guarda e utilização de substâncias de produtos tóxicos, radioativos, psicoativos também faz parte do SUS, desenvolvimento científico, tecnológico, execução de política de sangue, né, e seus derivados. Temos também a vigilância sanitária, que é o conjunto, né, que vai eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, né? Então, assim, também faz parte. Controle de bens de consumo também faz parte do SUS. Todo tipo de prestação de saúde relacionado tanto direto como indiretamente, né? Essa prestação de saúde também é controlada pelo SUS. Temos a vigilância epidemiológica que eu já falei, a saúde do trabalhador também que faz parte do SUS. Aí nós falamos aqui também já um pouquinho sobre as diretrizes e os princípios do SUS. Nós vamos entrar agora a falar um pouquinho da organização, da direção e da gestão. Gente, todo o material se encontra na apostila. A Lei 8080 está na apostila e vocês precisam estudar, tá? A gente precisa estudar a lei, porque eu vou falando aqui, mas a gente tem que detalhar bastante, tá bom? Então você estuda, marca pra gente poder tirar a nossa dúvida no fórum. Aí vamos falar um pouquinho sobre organização, da direção e da gestão do SUS. Fala lá assim: as ações e serviços de saúde executadas pelo Sistema Único de Saúde serão organizadas de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Lembrando que a direção do SUS, ela é única, tá? Então, o que seria, tá, esse nível de complexidade crescente, né? É o usuário, né, ter o primeiro contato na atenção básica de saúde, né? Então, o primeiro nível de atenção à saúde do SUS é a atenção básica, né? Então eles falam assim que o usuário preferencialmente deve ter contato primeiro com a atenção primária de saúde, se necessário, e, né, para as outras complexidades, tá bom? Aí nós temos também a direção do SUS. Qual seria a direção do SUS? Né? A nível federal, né, a União, nós temos o que? O Ministério da Saúde. Ao estadual, né, nós temos
as secretarias estaduais de saúde ou algum órgão equivalente, e os municipais, as secretarias municipais de saúde. Cada um tem a sua responsabilidade, né? Cada um, ele deve ser cobrado, né? E deve ter as suas responsabilidades, né? E falando um pouquinho sobre esse nível crescente de complexidade, né, do SUS, então vamos dar um exemplo, né? Um paciente vai procurar, qual é o primeiro lugar que ele vai procurar? Né? Ele vai procurar atenção básica, a unidade básica de saúde lá, o PSF, perto da casa dele. Aí vamos colocar que ele chega lá e o PSF ele não vai conseguir atender esse paciente. Aí ele vai ser encaminhado para um nível de complexidade maior, tá bom? Então, caso esse nível, né, o PSF não consiga resolver o problema de saúde do paciente, ele deve ser atendido na média ou na alta complexidade, né? Então, vai depender muito da assistência que aquele paciente necessita. Por isso que a gente fala que é uma ordem crescente, tá bom? Aí, o que nós temos também? Nós temos as atribuições comuns, né, da União, os estados e o Distrito Federal e dos municípios, tá? Então, cada um vai exercer em seu âmbito administrativo. Aí nós temos o quê? Mecanismo de controle, avaliação e fiscalização das ações de serviços de saúde, administração dos recursos orçamentários e financeiros, que é destinado à área da saúde de cada ano. Temos também organização e coordenação de sistemas de informação da saúde, o sistema de informação que funciona, normas técnicas, estabelecimentos de padrões de qualidade, né, de parâmetros de custos que caracterizam a assistência de saúde, né, a questão, igual eu falei para vocês, né, desse estabelecimento de padrões de qualidade da saúde. Temos também saneamento básico, colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente, também é responsabilidade, atualização periódica do plano de saúde, política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde, elaboração de uma proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde, elaboração das normas para regular, vamos colocar as atividades e serviços privados de saúde, né, quando tem visto uma relevância pública, atendimento de necessidades coletivas, como nós tivemos aqui agora de uma epidemia, urgências ou transitórias, né, calamidades, então assim, várias coisas. O Sistema Nacional de Sangue, de componentes de derivados, no caso os hemocentros, também promover e articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional, né, de cada profissional de saúde, promover e articulação da política dos planos de saúde, como eu falei, realizar pesquisas de estudos na área da saúde também faz parte. Aí nós temos da competência, né, a seção 2 da competência, artigo 16, fala assim, ó, a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde compete formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição, participar na formulação e na implementação das políticas de controles das agressões ao meio ambiente, saneamento básico, relativas a condições e aos ambientes de trabalho, definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, que seria hospitalar, da rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária, que também faz parte das competências do SUS. E como eu falei, tanto o município, como o estado, como o Distrito Federal tem a sua atribuição, que são atribuições diferentes, tá? Então, lá no artigo 17, fala um pouquinho sobre a Direção Estadual do Sistema Único de Saúde, né? Então, assim, o que o estado é responsável. No 18 fala sobre o município e no 19 fala um pouquinho sobre o Distrito Federal. Então, cada esfera é responsável por alguma coisa, tá? Tem comum também? Eles têm coisas em comuns? Tem.
mas também tem cada um a sua responsabilidade. Aí, né, lá no artigo 24, fala assim, no capítulo 2 da participação complementar, artigo 24. Quando as suas disponibilidades forem suficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde, SUS, poderá recorrer a serviços ofertados pela iniciativa privada. Então, ele pode procurar sim, né? Quando, vamos colocar assim, não tiver uma cobertura assistencial da população em determinada área, né? O sistema público não dá conta, eles podem recorrer ao serviço privado. Uma outra coisa, tá? As entidades filantrópicas sem fins lucrativos, elas têm preferência para participar do Sistema Único de Saúde. Aí a gente estudando a Lei 8080, a gente vai ver como é amplo o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, né? Quantas coisas que abrange esse sistema. Então, às vezes as pessoas elas acham é só um atendimento. Não é muita coisa, igual a gente falou aqui. Vigilância sanitária, epidemiológica, a saúde do trabalhador, né? As esferas do governo, a iniciativa privada. Então, assim, são muitas coisas. Financiamento de saúde, a gestão, meio ambiente, saneamento básico. É muito amplo, gente, sabe? Então, assim, a gente falou algumas coisas, né, sobre a Lei 8080. Ela é bem grande, tá? Ela precisa ser estudada. Então, aqui nos vídeos, eu falei para vocês as principais, né, alguns principais pontos da Lei 8080. É uma lei muito grande, né? Ela é muito ampla. A gente tem que estudar, a gente tem que anotar. Então, eu gostaria que vocês estudassem a Lei 8080, que vocês marcassem as dúvidas de vocês para que a gente possa tirar nosso fórum. Porque aqui eu falei só algumas partes da Lei 8080. Ela é bem ampla, né, como eu falei para vocês, e ela abrange muita coisa, né? Não é só um atendimento que as pessoas acham, é muita coisa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estudem o material, tá? Façam anotações para que a gente possa tirar nossas dúvidas no sábado no nosso fórum. E é isso. Até a próxima aula, gente!